cobrar mais de quem é muito rico. A proposta de tributar grandes fortunas é antiga, mas não anda no Congresso. Os defensores argumentam que é justiça econômico-social. Quem é contra diz que vai haver evasão fiscal, além de desestimular o investimento no crescimento do país. Sobre o assunto, eu converso com o deputado Assis Carvalho, do PT do Piauí, que defende a cobrança do imposto. Lembrando que o Palavra Aberta é transmitido também pela Rádio Câmara. Deputado, obrigada pela presença aqui no Palavra Aberta. Eu começo provocando o senhor. O PT, quando era oposição, tinha o imposto de grandes fortunas como bandeira praticamente do programa partidário. Esse programa foi abandonado, por que o projeto não vai para frente? Tanto não foi abandonado que somos exatamente deputados petistas que estamos abraçando esta causa. Eu venho dialogando isso na direção do meu partido, na bancada parlamentar aqui na Câmara Federal, sobre a importância de abraçarmos este grande projeto. E graças a Deus, me alegrou muito poder assinar hoje essa proposta com um deputado de expressão nacional, como o deputado Paulo Teixeira, como o nosso líder Gilmar Tato, o Amaury Teixeira, o Ricardo Berezoini. São deputados que, ao meu lado, concordando com a nossa tese, compreendem de que não tem sentido nenhum a gente não tributar uma parcela pequena. Chegam aí a 10 mil contribuintes, no meio de 25 milhões de contribuintes. Isso é 0,04%. E desses 10 mil contribuintes, nós teríamos uma condição de arrecadar 6 bilhões ano, o que daria para construir 240 mil casas no meu estado do Piauí. Mas o que daria para colocar toda uma rede dos hospitais universitários para funcionar. Eu acredito que é necessário sensibilizar os parlamentares desta casa para que este ano a gente aprove este grande projeto. Agora, é uma proposta utópica porque a gente sabe que no Congresso 44% dos parlamentares são empresários e uma parcela bastante pequena é detentora de grandes fortunas. Essa parcela bastante pequena tem condições de se unir sistematicamente contra a proposta? Eu acredito que sim, porque nós pensamos nisso também. É claro que nós gostaríamos de tributar muito mais milionários deste país, mas compreendendo isso, é preciso tributar o que é possível. Daí nós trabalhamos tributar quem tem um patrimônio líquido acima de 12 bilhões de reais, que é 8 mil vezes a isenção de imposto de renda pessoa física, que é de R$ 1.500, vezes 8 mil vezes. Então, quem tiver um patrimônio líquido acima de 12 milhões de reais, até 37 milhões e 500 mil reais, você recebe uma tributação de 0,5%. Mas como falar em tributação sobre o patrimônio líquido? A palavra líquida já me dá pavor, porque num mundo globalizado o líquido vira mais líquido ainda. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer é que o incentivo para a evasão é muito grande. É possível fazer essa fiscalização? É preciso compreender que nós não estamos tributando ninguém das grandes fortunas. É preciso começar por algum lugar. Eu até compreendo que a falta de sensibilidade dos milionários e bilionários do nosso país é uma missão muito difícil, ao contrário do que está acontecendo no mundo inteiro. Países que tiraram a tributação da grande fortuna, como a Alemanha, está retornando. Países que nunca tiveram, como os Estados Unidos, está implantando. E o Brasil, nós nunca tivemos, mas há uma resistência muito forte. Por conta disso, é que o nosso projeto de lei trabalha critérios de um público muito pequeno. Ora, 0,04%. Não é 0,4% não. São apenas 10 mil famílias. Para você ter uma ideia, Aline, 5 mil famílias, ou seja, a metade das pessoas que serão tributadas nesse nosso projeto, eles detêm hoje 40% do PIB do nosso país em suas mãos. Então, é uma super elite. É uma elite muito privilegiada. Então, olhando bem nesse sentido, aqui mesmo nesta casa, nós teríamos uma quantidade muito pequena de pessoas que seriam tributadas. Lamentavelmente, gostaria até que tributasse mais, mas exatamente porque a gente não conseguirá passar, nós não conseguiremos passar uma proposta como essa. Se ampliarmos muito, é que nós reduzimos o público,
Ao invés de pensarmos em arrecadar 20 milhões, 45 milhões que o SUS precisa tanto, nós estamos num olhar primeiro de tributar chegando a 6 bilhões. Passando a concepção, passando o projeto, então esta casa ganha musculatura para depois ampliar um pouco mais e a partir daí a gente poder, se Deus quiser, tributar outras pessoas que já estão previstas na Constituição brasileira no artigo 153. Nós estamos com a Constituição que no próximo ano completará 25 anos para regulamentar um artigo como esse. E para nós é uma tristeza, é uma vergonha, até hoje, não ter uma situação como essa tributada. Então é por isso que nós estamos abraçando esta causa, eu estou confiante de que nós haveremos de ganhar esta luta. Deputado, eu queria comentar este projeto de lei seu, que propõe a redução de impostos no caso da cesta básica, que na minha opinião é uma ideia muito boa, porque o imposto ele é regressivo, ou seja, a cesta de impostos, digamos assim, ela está mais cheinha conforme a renda baixa do brasileiro. Como é que a gente reverte essa situação? Esse é um outro projeto que nós estamos trabalhando e me preocupei muito com isso, porque se de um lado eu quero fazer um esforço para quem ganhe mais, pague mais, eu quero também isentar as pessoas pobres. Não tem sentido os pobres pagar imposto deste país. Isentar ou diminuir a regressividade? Na verdade, é diminuir a regressividade, porque nós temos realmente imposto regressivo. O nosso olhar futuro é até que isentasse. O nosso projeto aí, nós estamos tirando os impostos federais, que é o PIS/PASEP, CONFINS, IPIs, em cima da cesta básica reconhecida pelo DIEESE. Nessa proposta nossa, e eu acredito que até mesmo pela luta do nosso presidente Dilma na questão do Brasil Sem Miséria, nós vamos ter um acolhimento muito grande dessa proposta, porque nela nós vamos reduzir o preço da cesta básica em 14,1%. Isso colaborará em muito para que as pessoas possam consumir mais. Isso gerará em torno aí de 5 a 8% de empregos. Então, é um projeto que colaborará em muito com uma base muito grande de pessoas pobres que hoje pagam impostos indiretos, né? E essas pessoas, naturalmente, poderão, de certa forma, ter mais benefício, ter mais emprego, ter uma base menor, do ponto de vista dos produtos que eles consomem no dia a dia. Então, agora, nós estamos lutando para este... Só uma questão técnica, desculpa interromper, deputado, porque é uma proposta que, tributo, a gente sabe, é uma proposta que precisa mexer na Constituição. Seria uma proposta de emenda à Constituição ou seria um projeto de lei? Não, neste caso é projeto de lei. Não precisa nessa questão específica, porque você só está retirando parte de tributos que foi regulamentado em lei, que no caso é o PIS, o CONFINS, IPI, e nós não estamos mexendo na base tributária como um todo. O meu sonho é que até que isentasse isso, até ICMS, e a União vai abrir mão de receita? Porque a gente está vendo um corte orçamentário gigante agora no Brasil. Redução de despesas, reestimativa de receita. A União abre mão facilmente de mais esse bolo, essa sopinha de letrinhas? Eu acredito que sim. Primeiro porque existe um compromisso muito grande do nosso governo para colaborar com o Brasil Sem Miséria. E aí tem uma proposta clara sobre isso. De um outro lado, nós estamos apresentando alternativa. Por que é que nós apresentamos dois projetos juntos? De um lado, nós estamos apresentando uma proposta de redução de impostos, tirando os mais pobres, deixando de pagar... Mexe com piso e com teto, não é? Grandes fortunas e cesta básica. Pois isso, nós temos os dois projetos. Se o governo abraçar os dois, um compensa o outro. Aliás, os grandes fortunas têm condição de trazer mais impostos do que o que se perderia isentando o IPI, o CONFINS e o PIS/PASEP da cesta básica. Eu acho uma injustiça muito grande a gente cobrar impostos federais de arroz, de feijão, de farinha, de mandioca, de óleo de soja, de carne bovina, de quem está consumindo no dia a dia. E eu estou confiante de que o nosso governo vai abraçar esta causa. São dois projetos que um está relacionado com o outro. De um lado, reduzindo em 14,1% dos impostos dos mais pobres. E de um outro, aplicando imposto em cima de uma camada muito rica deste país. Então, não tem razão nenhuma para um governo popular, como o governo do PT, não abraçar uma causa tão, digamos assim, uma causa cidadã como essa. Deputado Assis Carvalho, foi um prazer ter aqui o senhor no Palavra Aberta e boa sorte na aprovação dos projetos. Eu que agradeço, muito obrigado. E a gente se vê no próximo programa. Até lá.